Oi gente, tudo certinho? Para você que acha que para construir uma casa só existe tijolo, concreto e madeira como opções, presta atenção nessa lista porque é por isso que a gente vai falar hoje sobre 3 técnicas construtivas, tecnológicas e sustentáveis que você nunca ouviu falar. Bom, já vou começar com uma das mais curiosas, que é o cob. Isso gente, isso mesmo, cob. O cob ele é um material de construção composto de argila, areia e palha. Ele é parecido com o que a gente já conhece como adobe. E não, gente, não é a casinha do João de Barro, apesar de ser até um pouco similar, eu admito. Mas se a gente for traduzir livremente, cob significa maçaroca, né? E isso nos ajuda um pouco a nossa imaginação a entender um pouco melhor sobre essa técnica construtiva. A palha ou a fibra vegetal que está presente nessa mistura, ela tem um papel de tração na construção, né? A tração da construção. O seu papel ele é bem semelhante ao ferro nas construções convencionais. Além disso, por essa palha não estar em contato com o ar, por ela estar recapada por solo, não existe então o perigo dela degradar, e então não compromete a construção. As paredes de cob geralmente são bem grossas, né? E elas acabam servindo como massa térmica da nossa construção, fazendo então com que a edificação se mantenha quente no inverno e mais fresquinha no verão. Além disso, a construção, toda a sua mistura, ela é à prova de fogo e altamente resistente a abalos sísmicos. Mas e afinal, como é que a gente constrói com cob? Bom, a técnica consiste em moldar as paredes como se fossem uma grande escultura. Com os pés, a gente faz uma mistura desses componentes, criando uma massa homogênea e plástica que, portanto, vai ser moldada. A partir daí, então, pequenas bolas de argila a gente vai fazendo elas, vai empilhando elas nessa parede, então, para poder fazendo realmente essa escultura da nossa casa, né? Moldando ela conforme a gente quer. Existem muitas pessoas também que utilizam o cob para fazer até mobiliários da casa, bancos, estantes, enfim, a imaginação realmente é o limite. Se você ficou interessado nessa técnica, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma descrição de um episódio do seriado Grand Designs que está disponível no Netflix, que fala bem sobre essa técnica e mostra um pouquinho de como é, né, como foi a construção de uma casa nessa técnica construtiva. Vale a pena dar uma olhada. Outro sistema que você provavelmente ainda não conhece são os painéis monolíticos GPS. Sim, mais um nome meio complicadinho para uma técnica relativamente simples. EPS, gente, nada mais é do que o nosso conhecido isopor. Isopor é um nome comercial dado e patenteado pela empresa Knauf. E é por isso que a gente conhece ele tão bem por esse nome. O EPS ele também é uma sigla internacional que significa poliestireno expandido. O EPS ele foi descoberto em 1949 por 2 químicos lá na Alemanha, na empresa BASF. E ele é um plástico celular rígido resultante da polimerização do estireno em água. Bom, o EPS ou isopor, eles têm inúmeras aplicações. Desde embalagens industriais, artigos de consumo, né, as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, porta-gelo, questões térmicas, enfim, diversas utilizações. Mas é na construção civil que essa utilização é mais difundida, podem acreditar. E aí é nesse momento que a gente tem que entender as diferenças entre um tipo de isopor e outro. E isso tudo a gente vai medir a partir da densidade. É ela que vai nos dizer para que a gente pode utilizar ou não pode utilizar o produto. Gente, não se assustem, vocês devem estar dizendo, pronto, a Dani ficou louca, colocando um produto como isopor em assuntos de sustentabilidade. Mas não, gente, o isopor, sim, uma vez tinha uma preocupação, porque na sua composição existiam gases como o CFC, que são prejudiciais para a camada de ozono. Mas atualmente esses gases não fazem mais parte, né? Eles foram substituídos pelo pentano, que não prejudica o meio ambiente. E além disso, o produto em si, o isopor, é 100% reciclável. Bom, voltando lá para o sistema construtivo, o que consiste esse sistema? Eles são painéis de argamassa armada com um miolo de EPS. Então, o sistema que é chamado SCIP, aqui eu vou deixar o que isso significa, ele é composto por um painel feito com estrutura de EPS, abraçado então por uma malha de ferro galvanizada, formando então um sanduíche com treliças de aço soldado e uma estrutura 3D em ambos os lados do perfil.
Então, resumidamente, são painéis monolíticos modulares, pré-fabricados, montados então com o emprego de uma alma em EPS entre duas malhas de aço galvanizadas eletrosoldadas. Eu tive o prazer de conhecer esse sistema ao vivo ano passado, quando eu participei de uma feira, que foi a Expo Arquitetura Sustentável lá em São Paulo, que aconteceu também junto com a feira FEICOM Batimate, que é uma das maiores feiras de construção do país. E é muito interessante ver todo o sistema, como ele funciona e principalmente que o sistema ele é usado para toda a edificação, desde a parte de paredes, telhados, lajes e piso. Então é realmente muito incrível. Além disso, é interessante também saber que essa técnica ela combina ao mesmo tempo exigências normativas de desempenho estrutural, conforto térmico e impermeabilização, sendo que alguns desses fatores, às vezes, são grandes dificuldades de dimensionamento quando eles são utilizados até mesmo em métodos construtivos convencionais. Bom, como principal vantagem, a gente tem a questão de peso da estrutura. O peso do painel de EPS, ele fica entre 2,5 a 4 kg/m² sem a argamassa. A mesma parede em alvenaria chega até 120 kg/m², então o peso realmente é muito maior. Além disso, o usuário da edificação vai usufruir de um ambiente termoacústico bem legal, sem a necessidade então de utilizar aparelhos de condicionamento de ar. Se você ficou interessado nessa técnica construtiva, existe uma empresa de São Paulo que patenteou esse sistema chamando ele de EcoGrid. É bem legal dar uma olhada, lá tem algumas coisas que podem ajudar você a entender um pouquinho melhor o sistema. Essa mesma empresa se orgulha por ser a primeira empresa a participar então da certificação de uma casa do referencial Casa, do GBC, com esse sistema. E também a mesma casa recebeu a certificação LEED for Homes, a primeira aqui na América Latina. Então é bem legal, vale a pena dar uma olhada. Para encerrar a nossa lista, a gente vai falar aqui de um sistema bem tecnológico, que você já pode ter até ouvido, mas com certeza tem ainda algumas dúvidas. É o Light Steel Frame. Bom, esse sistema, ele, apesar de ser pouco conhecido aqui no Brasil, ele surgiu a partir da construção de habitações em madeira, o então chamado wood frame. É um tipo de construção também a seco, que foi criado pelos colonizadores ingleses lá no território americano no século XIX. O princípio dos frames, que se a gente for traduzir livremente significam quadras, foi uma solução ao crescimento rápido da população do país e foi então criada para empregar métodos mais ágeis e mais produtivos para a construção daquelas casas, que então tinha tanta demanda. Devido à sua eficácia, acabou se tornando o método construtivo mais utilizado naquele século. Em 1933, em uma feira mundial realizada em Chicago, foi apresentado um protótipo de casa utilizando esses frames, mas ao invés de utilizar madeira, eles começaram a utilizar o aço. Num período de pós-Segunda Guerra Mundial, o aço estava realmente em grande abundância e a economia americana também estava crescendo. Então, aos poucos, o aço foi substituindo a madeira, até porque, com o tempo, ele foi se provando mais resistente e com uma eficiência estrutural também muito melhor. Bom, aqui no Brasil, a introdução do Light Steel Frame começou a partir de 1990, mas a gente tinha muitos produtos ainda importados. Somente nos anos 2000 foi em que todos os componentes do sistema passaram a ser produzidos nacionalmente. E aí então que realmente o sistema começou a se desenvolver melhor aqui no Brasil. Mas afinal, o que é o Light Steel Frame? Bom, gente, o Light Steel Frame ele é um sistema construtivo industrializado. Atenção, gente, industrializado não é a mesma coisa do que pré-moldado. Ou seja, industrializado quer dizer que você pode construir do jeito que você quer, com as medidas que você quer. Bom, esse sistema então ele é composto por perfis leves de aço galvanizado, com a possibilidade então de infinitos fechamentos, mas os mais utilizados são placas cimentícias, o OSB, que é um material com tiras de madeiras orientadas, coladas, e também a gente utiliza muito o gesso acartonado, tá? Tecnicamente o frame, que é esses quadros que eu comentei com vocês anteriormente, é o esqueleto estrutural, formado então para dar forma e suportar a edificação. Para garantir o conforto térmico e acústico da edificação, entre as estruturas de revestimento, no meio da estrutura,
É comum utilizar recheio de lã mineral, lã de PET, enfim, o que for, né, da sua escolha, com resultados até superiores à alvenaria convencional. Bom, além disso, outros materiais de acabamentos também podem ser utilizados, né? Existem desde materiais para revestimento de parede, forro, enfim, telhado. O sistema realmente é bem completo. Aí as pessoas me perguntam, mas quando que eu posso utilizar o Light Steel Frame? Gente, o Light Steel Frame ele é utilizado para tudo, desde reformas a obras novas, desde pequeno porte a grande porte, residencial, comercial, industrial. Ele realmente não tem nenhum tipo de limitação. A limitação que ele vai ter vai ser em questão de altura, que a gente vai poder trabalhar entre 4 ou 5 pavimentos, dependendo do tipo da estrutura que a gente vai projetar. Por ser uma obra industrializada, ele permite a racionalização e a ausência de erros na obra, o que vai reduzir drasticamente a questão de geração de resíduos na obra. Quando comparada à alvenaria também, a solução ela apresenta alguns benefícios com destaque então para a questão de velocidade na montagem, limpeza, organização, como eu mesmo falei, baixa então produção de entulhos. Além dessa questão, o Steel Frame ele tem um grande apelo sustentável, também por ser uma construção a seco, ou seja, né, ele não utiliza praticamente nada de água na sua construção. A gente vai utilizar sim água lá nas nossas fundações, que vão ser então executadas de forma convencional. Bom, entre comparativas e vantagens do sistema, a gente teria milhares aqui para falar, mas a gente deixa isso para um próximo vídeo. E aí galera, curtiram a nossa lista? Aproveita e comenta no nosso vídeo sobre curiosidades do mundo da arquitetura e da construção que mais instigam você, ou então sobre outras técnicas que foram deixadas de fora dessa lista. Até mais, tchau!